Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater, Blumed Saúde e Infolog TI Tecnologia. Internet de qualidade de verdade. Bom dia. Hoje é 17 de maio, segunda-feira, está no ar mais uma edição do Bom Dia Cidades. E não há como começar esta edição sem falar de Bruno Covas. Bruno Covas Lopes foi um advogado, economista e político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Era o prefeito de São Paulo, pai de Tomás Covas Lopes, que tem 11 anos. Filho com sua ex-mulher Karen Ishiba. Entre outros cargos, foi deputado estadual, secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidente do Juventude do PSDB e deputado federal. Em 2015, foi subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo na chapa de João Dória, assumindo a prefeitura em 6 de abril de 2018, em razão da renúncia de Dória. Em 2020, Covas foi reeleito prefeito de São Paulo, tendo conseguido o feito inédito de vencer em todos os distritos eleitorais da cidade no primeiro turno. Era neto do ex-governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Quando criança, estudou nos colégios Carmo e Lusíadas, em Santos. A carreira política começou em 2004, ano que se candidatou a vice-prefeito de Santos na chapa de Raul Cristiano pelo PSDB. Em 2019, descobriu que tinha câncer quando foi internado para tratar uma erisipela. E depois de tantas batalhas, Bruno Covas perdeu a última para um câncer na região entre o estômago e o esôfago. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é de que mais de 21 mil novos casos como deste câncer sejam diagnosticados em 2021. É o quarto mais comum em homens e o sexto em mulheres no Brasil. Para saber mais sobre este tipo de câncer, eu converso agora com o oncologista Franklin Vieira Maia. Dr. Franklin, muito obrigada por nos atender nesta manhã de segunda-feira. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É uma oportunidade para esclarecer sobre essa doença tão letal, né? Doutor, eu começo a nossa entrevista perguntando por que esse tipo de câncer é tão devastador? A localização onde ele inicia-se, né, ele normalmente é assintomático, então o diagnóstico é feito mais tardiamente em estágios mais avançados. Por isso, a gente relaciona a um tumor mais grave, né? Mas é que, na verdade, o diagnóstico ele é mais tardio. E foi exatamente isso, né? No caso do Bruno Covas, ele foi internado para tratar uma situação e acabou, durante essa internação, descobrindo o tumor. Exatamente. O diagnóstico do Bruno foi através de um sintoma paraneoplásico, que a gente diz. Foi através de uma trombose venosa, que é um sinal tardio da complicação da doença, né? Quando ele internou com a trombose em 2019, ele já tinha uma lesão avançada no estômago com lesões hepáticas na ocasião. Doutor, na sexta-feira, no comecinho da noite, foi emitido um boletim médico dizendo que o quadro do Bruno era irreversível. Quando a gente pensa nesse termo irreversível, a gente imagina, não há mais nada o que fazer, né? Quando que esses cuidados paliativos passam a ser a única opção? Na verdade, o conceito de cuidados paliativos é a partir do momento que você tem uma doença crônica sem possibilidade de cura.
Então, os cuidados paliativos já estão sendo feitos desde o início da doença, uma vez que, ao diagnóstico, a doença já se mostrou avançada. O boletim da sexta-feira apenas determinou que, do ponto de vista de tratamento quimioterápico ou imunoterápico, nada mais se tinha a fazer, mas muito se tinha a fazer em relação ao controle de sintomas, controle de dor, que é o estágio final dos cuidados paliativos, na verdade, né? E então o boletim se descreveu a isso, na verdade, que era apenas cuidados de conforto. Doutor, no começo da nossa entrevista a gente disse que é o 4º tipo de câncer mais comum em homens e o 6º mais comum em mulheres. E o senhor disse também que é um tumor silencioso. Por que é um tipo de câncer que atinge tantos brasileiros, né? E se há algum tipo de exame preventivo que possa ser feito para tentar diagnosticar esse tipo de câncer tão letal precocemente? O câncer de estômago ele é mais frequente na população geral do mundo, porque a gente tem um índice alto de obesidade, e obesidade é um fator de risco para câncer de estômago. Associado a ele, a obesidade, nós temos o tabagismo e alimentos com alto teor de sal, né? Então, os hábitos estão relacionados diretamente com a patologia. E quanto mais precoce, mais rápido o tratamento, mais chances de cura. Exatamente. Não há um exame de rastreio que se justifique. Tá? O risco de se fazer endoscopia em toda a população não se justifica pelo risco das complicações do próprio procedimento. O que a gente tem que fazer é prevenir. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, o avô de Bruno Covas, Mário Covas, também morreu em decorrência de um câncer. Neste caso, a hereditariedade conta? Câncer de bexiga e câncer de estômago não há uma correlação direta hereditária. O Mário Covas faleceu em 2001 por um câncer de bexiga, possivelmente relacionado a fatores de riscos do próprio Mário Covas na ocasião. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, por esse tempo na sua agenda que eu sei que está bastante corrida. Eu acredito que todo mundo está se perguntando, porque foi uma perda muito precoce, né? 41 anos, um jovem com uma vida inteira pela frente, lutou bravamente contra essa doença, em momento nenhum perdeu o foco, a fé, acreditava que tudo seria possível, mas infelizmente para essa batalha ele perdeu essa guerra. No entanto, eu acho que o que fica aqui, né, doutor, é sempre a mensagem da importância do diagnóstico precoce. Exatamente, você tem total razão em relação ao diagnóstico precoce e é uma pena mesmo a situação desse rapaz que faleceu precocemente, nos deixa bem tristes realmente. Muito obrigada, doutor. Boa semana. Boa semana. E ainda nesta edição você vai poder conferir como foi o enterro do prefeito de São Paulo aqui em Santos, no cemitério do Paquetá, e toda a repercussão que a morte causou. Vamos conferir como está a travessia de Balsas neste momento e a situação também das rodovias. Na travessia entre Santos e Guarujá, há 6 embarcações, o tempo de espera é de 15 minutos dos dois lados, movimento tanto de um lado quanto de outro, apenas realmente na direção do bolsão de embarque, sem congestionamento. A gente pode ver do lado do Guarujá e do lado de Santos. Bertioga-Guarujá tem uma embarcação e o tempo de espera é de meia hora. Iguape, Jureia, Cananéia e Ilha Comprida, lá no Vale do Ribeira, contam com uma embarcação em cada trecho e o motorista tem que esperar 30 minutos dos dois lados. Cananéia e Continente têm apenas tráfego liberado, travessia liberada para ciclistas. Segundo o Departamento Hidroviário, a reforma completa do Atracadouro vai estar pronta em outubro, quando
poderá ser liberada para tráfego de veículos. Voltando aqui para a nossa região, Santos e Vicente de Carvalho têm 3 barcas e o tempo de espera para quem precisa fazer a travessia neste momento é de 12 minutos dos 2 lados. Entre São Sebastião e Ilhabela, há 4 balsas e o tempo de espera é de meia hora dos 2 lados. No sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego está lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, por causa de um acidente com uma carreta. Já na rodovia Anchieta, sentido capital, há um trecho com tráfego lento por conta do excesso de veículos. 2 pistas estão bloqueadas para o atendimento da ocorrência. As demais rodovias têm tráfego tranquilo e o tempo é bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das 2 rodovias. A operação em vigor está normal neste momento, em 5x5. Veja agora como fica o tempo nesta segunda-feira. Em Santos, há 90% de chances de chover nesta segunda-feira. A máxima será de 26 e a mínima de 18 graus. O sol aparece entre nuvens em Guarujá e pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. As temperaturas também ficam entre 18 e 26 graus. Em Cubatão, o tempo amanhece bom, mas pode chover a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 21. São Vicente terá uma segunda-feira de sol entre nuvens e chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 21 e 29 graus. O mesmo acontece em Praia Grande. O sol aparece pela manhã, mas poderá chover a qualquer momento. Mínima de 18 e máxima de 26. Mongaguá terá temperaturas entre 21 e 29 graus. O dia será parcialmente nublado e chuvas isoladas podem ocorrer à tarde e à noite. Hoje completa 31 anos que a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Foi em 17 de maio de 1990 que reconheceram que se trata de um traço da personalidade e não de um distúrbio da mente. Neste dia tão importante, eu converso agora com Tayane Miak, coordenadora da Coordenadoria Municipal de Diversidade Sexual, Gênero e Cidadania LGBT aqui de Santos. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, é um prazer estar aqui com você. Tayane, como coordenadora da Coordenadoria aqui de Santos, você vê quais principais avanços de políticas públicas relacionados ao tema? Olha, nós tivemos bastantes políticas públicas, viu? A gente precisa avançar muito mais, mas já foi muita coisa conquistada. Então, nós tivemos a inclusão de companheiros e companheiras em planos de saúde. A gente teve o casamento civil, né, equiparado ao casamento de pessoas cisgêneras, né, com o mesmo direito. Tivemos ao direito à adoção de crianças, né? Tivemos o direito à doação de sangue também, que era uma coisa que ainda era muito estigmatizado, né? Pessoas gays, trans, não podiam fazer a doação de sangue para seus familiares por somente ser gay, trans ou lésbica. Então foram vários os avanços que nós tivemos, mas como eu já te falei, a gente ainda tem muito que avançar. Dentro desse muito, o que você colocaria, se é que dá para dizer isso, Tayane, como prioridade? Olha, nós temos hoje a criminalização da LGBTfobia equiparada ao racismo, né? Que eu não citei. E a gente ainda não vê isso em prática. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs e é o primeiro país que mata pessoas trans, né? Então a gente ainda precisa ver essa lei funcionar, né? A gente ainda é número, somos estatísticas ainda, né? Tayane, na pandemia, a violência, por exemplo, contra a mulher e contra crianças cresceu de maneira assustadora. Essa realidade também pode ser recortada para o segmento LGBT? Sim, Nathalie.
Acontece que com essa pandemia nós conseguimos, né? Algumas pessoas conseguiram fazer o isolamento social, né? A grande maioria dessas pessoas não, né? Principalmente pessoas trans e travestis continuaram na prostituição. O Brasil é o país que 90% de pessoas trans e travestis ainda estão na prostituição. E elas continuaram por falta de recursos, né? Nós tivemos aí um auxílio emergencial que não foi pensado nesse público. Nem todas têm um celular, ainda temos pessoas que ainda não têm documentação porque foram roubadas ou porque a família segurou a documentação quando colocou para fora de casa. A nossa realidade é bem diferente de outras realidades, né? E também aquelas pessoas que já tinham a sua independência e moravam sozinhas, com a pandemia tiveram que voltar para os seus lares, e aí aumentou também a violência doméstica por conta de seus familiares que não aceitam a sua condição, seja ela por orientação sexual ou por identidade de gênero. Para a gente encerrar, Tayane, o ideal é que o assunto seja cada vez mais posto para discussão, para que as pessoas entendam que diferente é o olhar que a gente dá para o outro, nada mais, né? Exatamente. Eu sempre falo que diferente é o nosso digital, né? O restante é preconceito, né? Então, assim, a gente ainda tem muito para avançar, mas isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando desse público que ainda é tão estigmatizado, que ainda é tão execrado, né? Então, eu acho que isso daqui já ajuda, porque a nossa luta ela é todo dia. Não é somente o 17 de maio, não é somente o dia 28 de junho, que é o dia do orgulho de ser gay, não é do dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. A nossa luta é todos os dias, e a gente precisa disso, que a mídia nos dê a oportunidade da gente desmistificar quem são as pessoas LGBTs+. Tayane, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, viu? E que a sociedade Eu que agradeço. Possa seguir evoluindo no caminho do olhar ao próximo, da empatia, do respeito ao próximo, das escolhas, porque o que importa é que o outro seja feliz da maneira que ele julgar que lhe convém. Muito obrigada. Nathalie, eu posso só fazer uma finalização? Eu gostaria de dizer que hoje inicia a Sansex, a Mostra da Diversidade. Nós vamos ter uma semana de eventos totalmente voltado para a diversidade, numa versão online. E também gostaria de lembrar que essa data de hoje, 17 de maio, ela também faz parte dos eventos oficiais da Prefeitura de Santos. Obrigada. Nós é que agradecemos. E no próximo bloco, você confere a ação da Prefeitura aqui de Santos para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E mais, vamos acompanhar também a vacinação de grávidas e puérperas contra a Covid-19. Eu volto já, não saia daí. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 MB de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 MB. Vem para Infolog. Ligue 40 62 9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Já faz um ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da Blumed.
Taxa de condomínio cara e inadimplência no seu prédio? A portaria remota Safer aumenta a segurança no controle de acesso do seu condomínio e reduz até 70% dos custos de portaria. Isso mesmo, até 70%. Mensalidade a partir de R$5.000, sem taxa de implantação. Faça como centenas de condomínios na Baixada Santista. Ligue agora e saiba como contratar a Safer Portaria Remota. Casos de dengue e chikungunya aumentaram consideravelmente aqui na nossa região. Em Santos, foram 1.214 casos no primeiro trimestre do ano, contra 137 no ano passado. Já com relação aos casos de chikungunya, foram 16 em 2020 e 1.383 este ano. A Prefeitura de Santos promoveu um dia cheio de ações para o combate ao mosquito. Informações e entregas de sal em uma blitz no semáforo foram só algumas das ações. O dia foi todo voltado à conscientização e eliminação do mosquito, com o objetivo de alertar a população e dar algumas dicas. Assim como desinfetante, cloro, detergente, o sal grosso é utilizado para matar uma das fases do mosquito. Matando a larva, a gente impede que o mosquito se torne adulto e prolifere a doença entre nós. A programação foi preparada para tentar diminuir os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti na cidade. Nós fizemos a abertura na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, onde nós estamos com o estande educativo, fazendo todas as orientações que a população está procurando. Além disso, saímos com um carro de som que está percorrendo todo o território de Santos, tanto na área da Orla, onde ele iniciou, área central, agora também Zona Noroeste e morros, onde der para ele entrar. Então nós estamos fazendo um chamamento para que a população saiba retirar o lixo, saiba fazer a limpeza das suas calhas, dos seus ralos. Um dos locais com mais focos do mosquito é o cemitério. E para evitar possíveis criadouros, a Prefeitura também realizou uma nebulização com aplicação de inseticidas nos 3 cemitérios municipais da cidade. O que a gente pede para a população é que eles nos ajudem, evitando deixar copos descartáveis, qualquer material que possa acumular água, porque dengue mata e chikungunya também. Rosana, além de trabalhar em uma banca em frente ao cemitério, também é zeladora do local. Ela nunca teve a doença, mas tem medo de contrair. O corpo diz que dói muito, fica todo inchado, então por isso que é importante eles detetizarem o cemitério. Não só o cemitério, como o bairro todo, né? Eu sou testemunha de que dengue é horrível. Há muito pouco tempo, fiquei afastada aqui por quase 10 dias do meu trabalho, porque fui picada pela mosquita da dengue. Nunca senti tanta dor, nunca tive febre tão alta. Isso porque eu me cuido. De lá para cá, a atenção na minha casa e na casa do vizinho se tornou redobrada. Porque dengue, assim como Covid, é uma responsabilidade dividida entre cidadão e poder público. O poder público precisa fazer ações como essa, que foi realizada no fim de semana. E o cidadão precisa seguir cuidando da sua casa e cobrando, sim, a casa do vizinho. E a Prefeitura de São Vicente intensificou a vacinação contra a gripe nesse fim de semana. 9 postos de saúde, incluindo o drive-thru no shopping, estavam prontos para aplicar a vacina contra a gripe nos moradores de São Vicente. Nessa etapa da campanha, foram incluídos professores e pessoas com mais de 60 anos. Os públicos-alvo da primeira etapa, como grávidas, puérperas, crianças de até 6 anos, profissionais da saúde e indígenas que ainda não tinham se imunizado, também puderam ir às unidades de saúde. E falando em vacinação, o repórter Fabiano Roma está em Cubatão para acompanhar o primeiro dia da imunização de grávidas e puérperas contra a Covid-19. Bom dia, Fabiana. É importante ressaltar que são grávidas e puérperas
com comorbidades. Não é para toda grávida e para toda puérpera, não é mesmo? É isso mesmo, Nathalie. Falou certinho. Bom dia para você, bom dia para quem está começando a semana com a gente aqui no Bom Dia Cidades. Notícia boa, né? Mais um público-alvo aí da vacina. A gente está aqui no Parque Anilinas, em Cubatão. No local de vacinação, o Márcio Periquito vai mostrar para a gente aí, olha, o pessoal da saúde já se movimentando. Está quase tudo pronto, porque daqui a pouquinho, daqui uma meia hora mais ou menos, começa então a vacinação aqui no Parque Anilinas, como você disse, Nathalie, para grávidas e puérperas. Puérperas são mulheres que tiveram seu bebê há 45 dias, com comorbidades. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a Andréa Quitéria, que é chefe do Departamento de Atenção Básica e está coordenando toda a vacinação aqui em Cubatão. Bom dia, Andréa. Explica para a gente, quem são essas mulheres, né? Que problemas são esses que dá direito a elas receberem a vacina? Bom dia. Bom dia a todos. Então, hoje inicia a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. Então, são aquelas gestantes e aquelas mulheres que tiveram bebê até 45 dias atrás que têm alguma doença, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, algum problema de saúde, né? E aí elas podem vir aqui ao Anilinas a partir das 9 até as 15, inicia hoje, não tem data para acabar, né? E apresenta documento, CPF, né? Documento com foto e o cartão de pré-natal, que é o que mostra que ela tem ali alguma comorbidade. Muito importante isso que você falou, Andréa, porque é preciso comprovar o problema, né? E de que maneira ela comprova? Só o cartão de pré-natal ou algum laudo médico também pode ajudar nisso? O cartão do pré-natal é o documento da gestante, né, e da puérpera, né? Então, ela apresentando, ali já vai estar o registro dos problemas de saúde que ela possa ter. Se ela também tiver algum laudo em separado, ela pode trazer, mas isso já é suficiente, desde que esteja ali declarado o problema de saúde. Perfeitamente. Quantas vacinas estão disponíveis para esse público e qual vacina? Sim, nós temos uma população estimada de 260 mulheres, né? E a vacina que a gente recebeu foi a Coronavac. Tá certo. Então, aqui no Anilinas, né? Facinho de chegar, na 9 de abril, todo mundo sabe onde é, né? Isso, é um ponto central aqui, por isso a gente escolheu esse parque, que é um ambiente aberto, bastante arejado e de fácil localização, né? Estamos esperando a todas as mulheres gestantes e puérperas com comorbidades, lembrando também as pessoas com comorbidades, com 50 anos para cima, também que iniciou lá na sexta-feira, né? É isso aí. Muito obrigado, André, pela tua participação, pelas tuas informações. Então, Nathalie, notícia boa, né? Sempre que surge um público-alvo novo, sempre a gente fica feliz, porque sabe que a vacinação está avançando. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. Vale lembrar que as grávidas e mulheres que tiveram bebês até 45 dias eram para ter sido vacinadas na semana passada. No entanto, por uma determinação da Anvisa, a vacinação foi suspensa. Eles solicitaram a suspensão da vacinação. Naquela ocasião, vacina de Oxford. O governo do estado de São Paulo atendeu a solicitação da Anvisa e separou um lote, este agora, de Coronavac, para que grávidas e puérperas, mulheres que tiveram bebês até 45 dias com comorbidades, possam receber a primeira dose da vacina. Então, se você faz parte desse grupo, não perca tempo. A vacina é segura e impede que, no caso de infecção por Covid-19, os efeitos sejam bem menos graves. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. Agradeço a nossa entrevistada. E com a vacinação contra a Covid-19, um problema de saúde ganhou foco: a trombose. Só no Brasil há cerca de 180 mil novos casos por ano. Por isso, vamos conversar com Roger Florencio para tirar algumas dúvidas e esclarecer como e por que a trombose acontece. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Doutor, vou começar com a pergunta da introdução da nossa entrevista. Por que e como a trombose acontece? A trombose, ela se dá muitas vezes por anticoncepcional
O anticoncepcional, ele é um anticoagulante, né? Então, ele é um coagulante, perdão. E o maior problema que nós estamos tendo agora, nessas épocas de pandemia, de home office, é as pessoas ficarem muito tempo sentados. Então, é isso que está dando muita trombose. O tabagismo também é uma causa muito grave, que as pessoas estão fumando muito, por motivo também da pandemia, essa crise de ansiedade que está sendo muito comum. As grávidas, porque há dilatação do útero, e isso faz com que o fluxo sanguíneo ele reduza. Então, está começando a ter esses casos de trombose. Doutor, o ideal é alimentação correta, balanceada e exercício físico. Por exemplo, o senhor citou a questão do home office, né? As pessoas ficam muito tempo sentadas de frente ao computador. O ideal é que, de tempos em tempos, dê uma caminhadinha aí de uns 5 minutos, independente do local onde esteja? Eu falo para todos os meus pacientes que é importante colocar até um aviso no celular, que a cada 45 minutos a pessoa tem que ficar em pé. Ela pode estar na casa dela, ela pode estar onde for. O problema é ficar sentado nesse ângulo da perna, onde não há uma circulação sanguínea adequada. Então a pessoa fica sentada ali, aquilo vai gerando um trombo. O trombo nada mais é do que uma coagulação nos vasos sanguíneos. Então, se a cada 45 minutos você levantar, quando a gente fala levantar, não precisa fazer atividade física naquele momento, mas se você levantar e ir até a cozinha, tomar um café e voltar, você já vai estar evitando em 80% o risco de trombose. E vale lembrar que trombose pode levar à morte. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque o que é a trombose? Vamos falar aqui de uma forma muito simples e, acredito, esclarecedora. Os nossos vasos, artérias, é como se fosse um caninho. Esse caninho, ele vai acontecer o quê? Ele vai gerar uma trombose, um trombo. Um trombo é um coágulo sanguíneo. Imagine um entupimento dentro dessa corrente sanguínea. Se ele fica ali colado, o que vai acontecer? Vai ser direcionado. Então vai ter dor na perna, inchaço, vermelhidão. O maior problema é quando esse trombo ele se descola e começa a andar pelo corpo. Se ele vai para o cérebro, a pessoa vai ter um AVC, um acidente vascular cerebral, o bom e velho derrame. Se vai para o coração, vai ter um infarto do miocárdio. Se vai para os pulmões, o pulmão para. A pessoa vai ter uma embolia pulmonar. E se vai para os rins, a pessoa vai ter uma falência renal. O rim vai parar e a pessoa morre. Por isso, toda atenção é necessária e a adoção de hábitos saudáveis ainda mais, especialmente nesse período de pandemia. Muito obrigada, doutor, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. Um fraterno abraço a todos. Obrigado pelo convite. No próximo bloco, as notícias mais importantes do dia com o editor-chefe do Santa Portal, Lucas Krempel, e ainda a despedida a Bruno Covas. Vítima de câncer, o prefeito de São Paulo foi enterrado em Santos, no cemitério do Paquetá. Eu volto já. O Brasil não perde só um grande homem público. A capital de São Paulo não perde apenas o seu grande prefeito. Nós perdemos um grande brasileiro, um grande jovem brasileiro, que é o Bruno. Aos 41 anos se despediu de nós. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários.
taxa de condomínio cara e inadimplência no seu prédio? A portaria remota Safer aumenta a segurança no controle de acesso do seu condomínio e reduz até 70% dos custos de portaria. Isso mesmo, até 70%. Mensalidade a partir de R$5.000, sem taxa de implantação. Faça como centenas de condomínios na Baixada Santista. Ligue agora e saiba como contratar a Safer Portaria Remota. Vou mostrar a ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação. É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR. Ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora são 8h37 e a gente atualiza novamente você que está em casa ou que está saindo de casa, como está a travessia de balsas neste momento. Santos e Guarujá segue com 6 embarcações, o mesmo tempo de espera dos dois lados, congestionamento concentrado apenas realmente no bolsão de embarque. Boa notícia para o motorista que precisa atravessar de Santos para o Guarujá e espera aí 15 minutinhos. Bertioga, Guarujá, tem uma embarcação, o tempo de espera é de meia hora. Iguape, Jureia, Cananéia e Ilha Comprida, também uma embarcação, o tempo de espera é de meia hora dos dois lados. Cananéia e Continente, como a gente já falou no comecinho do jornal, tem tráfego liberado apenas para ciclistas, porque o atracadouro está passando por uma reforma geral. Voltando aqui para a nossa região, quem ainda precisa atravessar de barca, exatamente neste momento, conta com 3 embarcações e espera 12 minutinhos. São Sebastião e Ilhabela tem agora 4 balsas e o tempo de espera é de meia hora dos dois lados. No sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego segue lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, por causa de um acidente com uma carreta. Agora, só uma faixa está bloqueada para o atendimento da ocorrência. Na rodovia Anchieta, o tráfego também permanece lento, sentido a capital, por conta do excesso de veículos. As demais rodovias têm tráfego tranquilo, o tempo segue bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e a descida da serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. A operação, neste momento, em vigor é normal e está em 5x5. Vamos falar um pouquinho da Covid-19? Foi autorizada a volta de música ao vivo em bares e restaurantes de São Vicente. Dentro, claro, de todas as regras do Plano São Paulo. Uma notícia muito aguardada pelo setor cultural e empresários da cidade. Um atrativo a mais para os clientes que vão curtir o fim do dia em um bar ou restaurante e um alívio para os empresários donos desses estabelecimentos. É um diferencial, né? O pessoal gosta muito de música e então eu acho que ajuda bastante tanto os clientes como os músicos em si, né? Que estavam necessitando dessa retomada. O setor cultural foi um dos mais atingidos durante a pandemia do coronavírus, principalmente os músicos, que tiveram que parar com as apresentações. A retomada, mesmo que de forma gradual, já começa a ajudar. A expectativa é de que as coisas voltem, né? Voltem ao normal, né? Devagar, né? E que a gente possa estar retornando, e os bares também aos seus horários típicos, né?
O representante da categoria, Michel Pereira, comemora o retorno dos músicos aos estabelecimentos, mas destaca que é preciso ter responsabilidade e seguir as regras. Trabalhar com 30% da capacidade e com restrições de horários pode não ser o cenário ideal para um setor que a gente sabe que foi bastante atingido, mas ainda assim é muito melhor do que estar parado, né? Ficar parado. A liberação da música ao vivo nos bares, ela vai além das questões econômicas, né? Ela resgata a autoestima e o prazer do músico em reencontrar seu público, matar a saudade do palco e, mais do que isso, ouvir de novo o aplauso, né, que é um combustível essencial na vida de qualquer artista, né? Em relação aos horários, os bares, restaurantes e afins podem receber novos clientes até às 21 horas, devendo encerrar completamente as atividades até às 23. A fiscalização da vigilância sanitária ela acontece diariamente, atendendo principalmente as denúncias de descumprimento dos decretos municipais e festas clandestinas. As denúncias elas podem ser feitas pelo número 153 da Guarda Civil Municipal ou através do WhatsApp também da Guarda 996410112. Nós pedimos o apoio de toda a população e também dos comerciantes. Se cada um fizer a sua parte, a gente evita a disseminação do Covid na cidade. E a gente volta a falar da morte do prefeito de São Paulo. O corpo de Bruno Covas foi enterrado no cemitério do Paquetá, aqui em Santos. Um forte esquema de segurança foi montado para receber o cortejo. No momento da chegada, o carro fúnebre foi recebido com fogos de artifício. O filho de Bruno Covas, Tomás, foi um dos primeiros a entrar no local. O cemitério ficou restrito a familiares e poucos amigos. Tomás Covas e Renata Covas Lopes, mãe de Bruno, foram consolados por amigos e familiares que acompanharam o enterro. O governador João Dória e a esposa também vieram para a cidade prestar as homenagens. O Brasil não perde só um grande homem público. A capital de São Paulo não perde apenas o seu grande prefeito. Nós perdemos um grande brasileiro, um grande jovem brasileiro, que é o Bruno. Aos 41 anos se despediu de nós, mas deixa um legado. O legado de alguém que, no plano humano, foi afetivo, carinhoso, amoroso, sincero, compartilhador, que dividiu com os seus amigos, seus familiares, com seu filho, o seu espírito sempre muito afetuoso, brincalhão e integrador. Bruno Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio. Lutava contra um câncer descoberto em 2019. Ele foi sepultado ao lado do avô Mário Covas, que foi governador do estado de São Paulo e morreu há 20 anos, também vítima de câncer. Lila Covas, a avó, também foi sepultada no mesmo local. Os preparativos para o enterro no cemitério do Paquetá, o mais antigo de Santos, começaram logo pela manhã. Uma equipe do cerimonial da Prefeitura de São Paulo, junto com a Polícia Militar, CET e a Guarda Municipal Metropolitana, bloquearam o acesso à rua e proibiram a visitação no local. No começo da tarde, equipes de segurança do governo do estado organizaram um esquema para receber o governador João Dória. Nomes ligados à política de Santos e do estado de São Paulo conversaram com a imprensa sobre o legado que Bruno Covas deixou. Um jovem talentosíssimo, né, preparadíssimo para ser prefeito ou mais do que prefeito da cidade de São Paulo, montou uma equipe fantástica e deixou um plano de metas prontinho para a cidade de São Paulo. Cabe agora a nós desempenharmos o trabalho que ele deixou. Deu exemplo para o filho, deu exemplo para todos nós brasileiros, todos nós cidadãos da cidade de Santos. Enfim, é um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo de muito orgulho de um cara chamado Bruno Covas. Cresceu aqui, foi para São Paulo, mas nunca se afastou da cidade, torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Disputou eleições, inclusive em Santos, não só como vice-prefeito, mas depois como deputado estadual, 2 vezes, deputado federal, foi super bem votado e apoiado aqui em Santos. É de uma família tradicional de Santos e da política nacional.
Então, Santos hoje assim, perde um dos seus filhos mais ilustres dos últimos tempos. O velório aconteceu na sede da Prefeitura de São Paulo, com uma cerimônia rápida e também para poucas pessoas. Um momento de muita comoção e despedidas. Este guerreiro, este lutador, na sua doença e na cidade de São Paulo, as nossas palmas para ele bem forte. A salva de palmas. O corpo de Bruno Covas foi levado em um carro aberto em cortejo que percorreu pontos emblemáticos do centro da capital e paulistanos puderam se despedir. Em seguida, o caixão foi colocado em um carro fúnebre e seguiu para Santos. O comboio foi acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária. Logo na entrada de Santos, o cortejo foi recebido com fogos e apoiadores com bandeiras do Santos Futebol Clube, time do coração de Bruno. Nas ruas próximas ao cemitério, santistas também aguardavam a chegada e receberam com muitos aplausos. E a morte de Bruno Covas repercutiu muito no mundo político. Aqui fica o meu carinho, aqui fica registrado o meu abraço, as minhas saudades, que os seus pais consigam ter energia para tocar sua vida, que o seu filho Tomás, o seu irmão Gustavo, tenham na vida do Bruno, na sua carreira, a energia, a inspiração necessária para que possam tocar também a sua vida e dessa maneira podermos, com os nossos trabalhos, com a nossa rotina, estar sempre, a partir de agora, homenageando esse queridíssimo Bruno Covas. Prefeitos da região também lamentaram a morte do político. Ele deixa para a gente uma profunda tristeza aqui para a nossa cidade, tenho certeza aí uma comoção para todo o país, principalmente pela forma como foi, vendo a bravura, a resistência, a persistência que ele teve no enfrentamento a essa doença, ao câncer. Nos deixa um legado de coragem, de determinação. Um legado em acreditar nas pessoas, acreditar na gestão pública. Um exemplo que trouxe do seu avô. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e, com certeza, a sua serenidade ao longo da sua história política nos deixa um grande legado. Eu tive o privilégio de tê-lo como meu mentor na vida pública. O Brasil perde o maior quadro político em ascensão. E eu perco um grande amigo. Bruno sempre conseguiu transmitir muita força, muita determinação, muita luta, muita fé, né, em Deus, que é o principal, para poder superar todos os seus momentos de dificuldades. Infelizmente, não conseguiu vencer essa batalha contra o câncer, mas deixa para todos nós um grande legado, deixa esse legado de nunca desistir, de lutar, de buscar pelos seus ideais. Mesmo lutando bravamente contra o câncer, o Bruno continuou governando a maior cidade do Brasil e o seu legado jamais será esquecido. Eu quero deixar aqui registrado meus sentimentos à família Covas, em especial ao seu filho, o Tomás, e a todos que o admiravam. Uma pessoa ímpar, trabalhadora, honesta, de caráter, um homem de fé, solidário, que nos deixa um grande legado. Por meio de nota, Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, lamentou a perda precoce do prefeito de São Paulo. Perdemos um grande homem. Bruno era uma das pessoas mais bem formadas politicamente que conheci. Ele era e sempre será uma referência na minha vida política. Para Tiago Cervantes, prefeito de Itanhaém, Bruno foi um homem de elevado espírito público e de muita fé, que enfrentou a doença com dignidade e transparência. Os deputados da região também lamentaram a perda. Bruno sempre foi uma pessoa muito preparada, competente, compromissada e que deixou um grande legado, especialmente nesses últimos anos, um legado de superação, de luta pela sua vida. Portanto, aos amigos, familiares e especialmente ao seu filho Tomás, quero deixar aqui os meus sentimentos, a nossa solidariedade, que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Perdemos um exemplo de político, perdemos um guerreiro, um jovem comprometido, um jovem honesto, um jovem que tinha sonhos para São Paulo, para o estado de São Paulo e para o nosso país.
perdi o amigo Bruno Covas. Perdemos essa referência que sempre nos demonstrou que o jovem pode fazer sim a diferença na vida das pessoas. Era uma pessoa forte, uma pessoa focada em ajudar as pessoas, e mesmo durante o tempo que lutou contra o câncer, ele não abriu mão de ajudar e trabalhou muito pela população de São Paulo. Foi um político com um futuro brilhante pela frente e que vai nos deixar de forma tão precoce. Nós que somos moradores da Baixada Santista, onde surgiu a liderança de Mário Covas, sentimos profundamente a perda do seu neto Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. A nossa região, o estado de São Paulo e o país perdem um exemplo de dignidade, de resistência e de senso do dever. Você foi uma inspiração para todos nós, o seu amor, a sua dedicação com o seu filho ficará de exemplo também para todos nós nas nossas lembranças. Queria deixar aqui meus sentimentos aos seus pais, a Renata e o Pedro, seu irmão e principalmente ao seu filho, Tomás. Uma perda inestimável para a sociedade brasileira, para os cidadãos, para o político. O Bruno realmente era um abnegado, fazia da política um sacerdócio, um instrumento de transformação do próximo. Grande homem público, grande pai e um grande amigo. Bruno Covas, assim como o avô Mário Covas, era santista fanático. O presidente do clube, Andrés Rueda, decretou luto de 7 dias e lamentou a perda do político, da pessoa e do torcedor que Bruno era. Descanse em paz, continue aí em cima, olhando para o nosso Santos, olhando pela comunidade que tanto você ajudou, com tanto você se preocupou. A nós nos resta o conforto de saber que você sempre, na sua vida, procurou fazer o bem e procurou ajudar a todos. O governador de São Paulo, João Dória, que acompanhou boa parte da vida política e pessoal de Bruno Covas, chamou o momento de doloroso. Sensível, amoroso, equilibrado, determinado, defensor da democracia, do direito e da liberdade, Bruno, você vai fazer muita falta. Que Deus tenha você ao lado de Mário Covas, seu avô, e que você abençoe a cidade que você dirigiu e o país que você tanto amou. O PSDB, partido de Bruno Covas, divulgou uma nota sobre a perda. No documento, o partido afirma que o bom combate sempre foi a opção de vida de Bruno, uma coragem moral e dignidade inspiradoras que a população soube reconhecer, e Bruno honrou. No fim da nota, o PSDB diz que o partido vai em frente, inspirado no exemplo de Bruno, o prefeito de São Paulo, que acreditava que é possível fazer política sem ódio. Com a morte do ex-prefeito, quem assume a prefeitura é o político Ricardo Nunes. Pela conta pessoal, Ricardo postou: perder um amigo, irmão que é referência de integridade, companheirismo e generosidade dói muito. Uma perda sentida por todos nós, muito precoce. 41 anos, deixa um filho de 15. E há aqueles que o criticaram quando ele foi assistir a final da Libertadores no estádio no Rio de Janeiro. Tá aí o que ele disse. Foi a única vez que ele usou a doença como justificativa para alguma coisa. Ele sabia talvez que pudesse não ter uma outra oportunidade. E Tomás sempre foi o grande amor da vida do Bruno. Ele viveu e pôde desfrutar deste momento com o filho. Lucas Krempel já está aqui comigo. Lucas, e pegando o gancho, o finalzinho do gancho dessa reportagem, Ricardo Nunes, que agora assume a Prefeitura de São Paulo, já disse que nada muda, que será a gestão do prefeito Bruno Covas, né? Exatamente, falou que vai seguir tudo que estava planejado, porque durante o período que ele estava internado, ele até comentou, né, que ele não ia cancelar a agenda, porque o Bruno ficaria extremamente irritado com ele se ele fizesse isso. E ele manteve a agenda, mesmo no período que o Bruno estava internado, e falou que daqui para frente seguirá com todos os projetos que estavam já encaminhados, né? A gente também teve uma outra perda ontem, que ainda está sendo apurado o que de fato teria acontecido, mas que mexeu aí com
o mundo artístico, né? Sim, sim. Foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O MC Kevin, de 23 anos, ele caiu do 5º andar de um hotel, no qual ele estava se apresentando nesse final de semana. E chegou a ser socorrido ainda em estado grave, mas veio a falecer logo na sequência. O MC Kevin, ele é conhecido aqui no Brasil por um funk mais consciente, né? Que é um funk que ia mais na linha de falar de problemas sociais, contar a história dele na comunidade, diferente daquele funk com conotação sexual, que é mais popular, né? E o MC Kevin, inclusive, jogou aqui na Vila Belmiro, naquela partida que o presidente Jair Bolsonaro veio a Santos, né? Então, o pessoal aqui de Santos, certamente que acompanha, sabe quem é o MC Kevin, né? As investigações ainda não apontam nada em definitivo, não, né? Não, ainda não. Por enquanto, só boatos, né? Várias histórias desencontradas, então não dá para cravar exatamente o que aconteceu. Se ele caiu, se ele tentou pular alguma coisa e despencou, ainda não tem nada nesse sentido. É uma investigação que deve seguir aí nos próximos dias. Charles do Bronx é nosso, hein? É nosso, nossa. Enfim, um respiro, uma notícia boa, né? Sim. Num final de semana tão pesado, né? A gente ter essa alegria aí na madrugada do domingo. Charles do Bronx, atleta de Guarujá, Vicente de Carvalho, lá de Itapema, 31 anos. Depois de 11 anos de UFC, ele conquistou o cinturão do peso leve. O número de vitórias por via rápida, ou seja, nocaute ou finalização, ele tem 17, agora superando o Donald Cerrone, que era o norte-americano. Ele ampliou o número de vitórias seguidas, está com 9 vitórias seguidas no UFC. O Brasil agora detém o maior número de cinturões no momento, são 4 cinturões. E o Charles ainda ganhou uma premiação extra de R$390 mil. Extra, tirando toda a bolsa que ele teve, tirando tudo. Merecido. Merecido demais. E a gente tem uma palavrinha do Charles. Nossa, ontem, realização do sonho, feliz demais, 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 e poder ter passado aquele primeiro round daquele jeito, né? Sobreviver aquele round, um round duríssimo, como foi. Mas Deus é tremendo, como eu falei pra todo mundo, minha família, minha equipe, todo mundo tava comigo. Eu tava bem, tava feliz, sabia, tava escrito. Meu pai falou, Deus vai te jogar na cova dos leões pra ver se tu passa. E eu passei. E, porra, tá aqui o bichão, é nosso. A gente somos campeão do mundo, número 1, favela Guarujá. Tô feliz demais com tudo que vem acontecendo. Só tenho que agradecer minha família, minha equipe, minha filha, meus fãs. Obrigado de coração. E tem muito o que comemorar. Mais uma prova de que o esporte salva vidas, né? Sem Transforma dúvida. histórias. Nossa, a história do Charles é impressionante. Eu não tenho dúvidas que ele vai ganhar um filme, assim como o José Aldo ganhou. Esse cara vai ganhar, porque ele merece demais, viu? Obrigada, Lucas. Imagina. Até quarta-feira. Amanhã é a Tati. Verdade. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui às 7h30 da noite. Tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Você também tem acesso às notícias do Brasil e do mundo no Santa Portal 24 horas. Tchau.